D'Alessandro soltou o verbo na entrevista coletiva de apresentação de Benítez. A gente fala mais sobre isso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala, rapaziada, tudo bem? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Chegando aqui para trocar uma ideia com vocês em mais um vídeo e já pedindo, como de costume, se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Eu sei, pode botar o tempo ali, tamo junto. O que vale é a intenção. Vamos falar da apresentação coletiva, da apresentação e entrevista coletiva do Benítez, tá? E o que pegou dessa apresentação foi a fala do D'Alessandro durante essa entrevista. Bom, e nós vamos trazer o trecho que o D'Alessandro fala e vamos falar em cima disso também. É muito importante, é um gerente de futebol do Internacional, um homem importante da história internacional e precisa ser repercutido as suas falas. Bom, dito isso, eu quero falar para vocês, eu não vou falar de propaganda agora. Não vou enganar vocês hoje. Eh, Vamos falar do Benítez. O Benítez, quando questionado sobre suas características, ele falou que é um jogador que gosta muito de atacar, que pode ajudar muito o Internacional na Libertadores, mas não, ele não é sozinho na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, que não é um individual, é o grupo. Uma entrevista rápida, um jogador que fala pouco e eu não dou bola. Tem gente que reclama, esse cara falou pouco. Eu não dou bola para jogador que fala pouco. Eu quero que o jogador entregue em campo. Acho que deixou muito claro que está satisfeito em jogar no Internacional. Então vamos embora, né? Vamos acreditar nesse jogador que tomara que entregue tudo para o Internacional e seja um baita acréscimo de qualidade. D'Alessandro comentou uma parte que o Internacional está. Eu vou trazer a fala do D'Alessandro, acho que é melhor, né? Trazer para você a fala do D'Alessandro, depois vamos conversar em cima dela. O nosso clube, um jogador importante, como o Massuco falou, a gente vem acompanhando ele há muito tempo. É um jogador que traz muita experiência, muita bagagem, jogador que foi líder no seu anterior clube. Eu não trouxe papel hoje porque os expertos do futebol, obviamente, depois vão criticar, né? Os caras que sabem tudo, que são espertinhos. Então, decidi não vir com nenhuma folha, nem mostrar dados dele. Ele já vai se apresentar, confiamos muito nele, vai se apresentar dentro do campo, vocês vão sentir a firmeza dele, tanto dentro como fora. Confiamos muito nele, já vimos muito trabalho dele, muito jogo dele. A gente traz com uma convicção muito grande que vai nos ajudar. Em uma posição, como o Massuco falou muito bem, que nós temos um jogador que jogou praticamente todas as partidas, que nós sabemos o calendário brasileiro, que nós sabemos os jogos que vem pela frente, já a curto prazo, que vão ser importantes, jogar cada três dias. Então achamos importante reforçar uma posição que vai ser a gente vai precisar muito. Então deixo ele com vocês, Alan. A gente já se falou muito por telefone também, fazendo um pouco do meu trabalho também, para quem não sabe, né, que vocês nessas férias se perguntaram muito o que faz o D'Alessandro, o que faz, o que não faz, que está de férias, que isso, que aquilo. Falamos muito nas férias, né? Eu saí alguns dias, mas a gente sempre também trabalha com telefone, não só presencial. O departamento de futebol continua trabalhando para vocês ficarem tranquilos. Continuamos trabalhando nas férias, todo o departamento de futebol. E gastei um pouquinho dos meus dias para falar por telefone com o Alan Benítez também nas férias. Então, seja bem. Tá aí D'Alessandro, tá aí D'Alessandro. Eu quero destacar alguns pontos da fala do D'Alessandro, que é importante a gente trocar uma ideia sobre isso. Justamente as falas, experiência, ele falou do jogador que tem experiência, traz bagagem para o Internacional, numa posição que o Inter está precisando, e a gente não sabe do Bruno Gomes realmente se o Bruno Gomes vai querer voltar na lateral, se vai querer disputar uma posição no meio, pode até ajudar no meio. Bom,
Ele falou que não levou nenhum papel, teve a coletiva do Kaique, que não me falha a memória, ele levou os dados num papel. O que eu não vejo problema algum, o D'Alessandro levar os dados no papel. Ele não tem a obrigação de saber os números dos jogadores, quantos joga com as partidas, quantas partidas jogou, quanto isso, quanto aquilo. E ele falou que não estava levando papel porque ia ser criticado, os espertinhos do futebol iam criticar ele. Eu não vejo esse problema, acho que pode levar sim a sua colinha, não tem problema algum. Então, foi uma das falas do D'Alessandro. Bom, ele falou também das férias, que nas férias trabalhou muito, que não se trabalha só presencialmente, que trabalha-se por telefone, e ele recebeu muita crítica com relação a isso. Não ele, a direção de uma forma geral, porque teve 2 jogos que acabaram de 2 diretores não estando, os diretores não estando presentes, teve um que era só o Mazuco. Então, sim, houveram críticas ao Internacional, ao Departamento de Futebol Internacional, à administração, e a gente sabia que o D'Alessandro não ia gostar dessas críticas. Eu não cheguei a pontuar críticas com relação a isso. Eu acho que nas férias todo mundo precisa de um período para dar uma descansada, mas eu acho que sim, se trabalha virtualmente. A gente não pode dizer que não se trabalha virtualmente, até porque a gente trabalha virtualmente, eu trabalho virtualmente. Tem muita gente que está vendo esse vídeo que trabalha virtualmente. Então, é uma das questões. Se sabia que o D'Alessandro ia vir sim dessa forma, era uma coisa que se esperava. D'Alessandro tem esse porte, esse tamanho para vir e dar uma cutucada. Tem endereço, a crítica tem endereço. E ele sempre vem dessa forma. O D'Alessandro é dessa forma. Eu acho que ok as colocações dele, deixando o torcedor tranquilo que sim, a direção trabalhou durante as férias e a gente fica muito feliz, não só torcedor, como torcedores também, muito feliz que trabalharam bastante, estão trabalhando em busca de reforço. Tá faltando fechar algumas coisinhas. Talvez nos próximos dias deve fechar. Mas dentro de uma realidade, dentro de uma situação que o Inter pode sim se reforçar. Quanto à parte da entrevista coletiva do Benítez, não vou trazer. Acho que a do D'Alessandro era o mais importante para a gente trazer. E digo assim, ó, sobre tudo que o D'Alessandro falou, ok, é do jogo, é do papel dele se posicionar como um homem representativo da torcida do Internacional, como um ídolo colorado e um cara com personalidade, um cara que não deixaria. Quem conhece o Dali sabe que ele viria para essa questão e responderia aos críticos e às críticas. Bom, faz parte do jogo. O jogo é assim que se joga. Tá certo? Valeu, gurizada! Compartilha esse vídeo, deixa o like e vamos junto. Grande abraço!